2 Samuel, capítulo 5. O tema da mensagem, meus irmãos, é esse aqui, que está aqui, no telão aqui. Olha que bonito. O impossível também pode ser vencido. Vamos dizer todo mundo junto? O impossível também pode ser vencido. Com mais convicção. O impossível também pode ser vencido. Glória a Deus. Para quem não sabe, essa aqui é a entrada ali da cidade de Jerusalém. Essa fortaleza. Ficou muito bonita a arte. O impossível também pode ser vencido. 2 Samuel, capítulo 5, verso 6 em diante. Glória a Deus. Você pode acompanhar no nosso telão. Por favor, Isa, coloca para mim na área. Eu acho que não tem aí, né? Mas não tem problema. Que é a versão que eu estou lendo aqui. Que é a Bíblia do pastor Carlos. Do André também, né? Maravilha. Então nós vamos juntos. A palavra de Deus diz assim, irmãos. Segundo Samuel, capítulo 5, verso 6 em diante. O rei Davi partiu com os seus homens para Jerusalém, para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar. Com isto, queriam dizer: Davi não entrará nesse lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará à casa. Verso 9. Assim Davi morou na fortaleza e chamou de cidade de Davi. Ele foi edificando ao redor desde Milo e para dentro. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Vou repetir essa última parte aqui, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Glória a Deus. Deus abençoe nossa ministração. Pode se sentar, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, eu creio que todos nós aqui passamos por situações em que as lutas eram imensas. As dificuldades que diante da ótica humana parecia que quase que impossível superar a tamanha dificuldade. E há momentos que na vida que realmente algumas fortalezas parecem intransponíveis. Algumas fortalezas das nossas vidas parecem impenetráveis. Às vezes uma situação familiar, uma crise avassaladora sobre o casamento, talvez um momento crítico na criação dos filhos, quem sabe uma situação difícil no trabalho, uma crise financeira. E diante disso você diz: é maior do que eu posso vencer com minhas próprias forças. A sensação que temos é que os nossos sonhos parecem estar quase que bloqueados. E com isso, meus irmãos, vem um sentimento. E nós começamos a acreditar então que não vamos conseguir. A história desse texto aqui, desse cenário aqui, é mais ou menos parecido com o que eu estou expondo aqui para vocês agora. Jerusalém ainda não havia sido conquistada. A cidade santa que todos nós conhecemos,
e que é presente em vários capítulos da Bíblia, como um lugar de honra, um lugar de glória, ela ainda não havia sido conquistada naquilo que é um processo chamado de terra prometida. E ela estava aqui, segundo o texto que nós lemos, sob o controle de um povo, os jebuseus. Jerusalém era uma cidade muito bem localizada, como é até hoje, e principalmente naquele momento histórico. Jerusalém, ela fica cercada por alguns vales, e o único local onde geograficamente era um pouco mais fácil de ser atacada era pelo norte, exatamente onde fica a região do Monte Sião. E ali estava Davi, meus irmãos, num processo em que ele acaba de subir, ele acaba de assumir o reinado. E nos versículos anteriores, aqui no capítulo 5, trazem exatamente esses detalhes. Davi, ele acaba de assumir não só o trono de Hebrom, mas também ele iria reinar sobre todo o reino, não somente por Judá, mas sobre todo Israel. E a cidade de Jerusalém, meus irmãos, a cidade de Jerusalém era uma cidade desejável de ser conquistada. Era desejável. Era algo que Davi olhou e disse: olha, se há um lugar perfeito para ser a capital da nação aqui, é a cidade do rei aqui, é a cidade de Jerusalém, é essa cidade. Essa cidade é a cidade perfeita. Mas é interessante, irmãos, porque ela estava ocupada. O texto diz que ela estava ocupada por um povo, os jebuseus. Interessante porque o que se cria ali pelo próprio discurso daqueles que estavam ali, que habitavam ali naquela cidade, era esse: é impossível de ser conquistada. É impossível de ser conquistada. Seria tão fácil conquistá-la que o discurso que eles tinham a respeito daqueles que tentavam conquistar aquela cidade era esse: até coxo e aleijado consegue resistir quem tenta tomar a cidade de Jerusalém. Esse era o discurso dos jebuseus. E o texto que nós lemos aqui era quase que de uma zombação. Eles zombavam dizendo: olha, você não vai entrar. Você não vai entrar, é impossível dar certo. É muito difícil. É impossível. É tão impossível que um pequeno esforço já é suficiente para resistir qualquer intenção de ocupação. Esse era o discurso deles. E sabe, meus irmãos, que é nesse discurso que por vezes nós nos identificamos com ele. Nós ouvimos de várias fontes, em situações diferentes, quando os problemas são grandes demais para nós, exatamente essas mesmas palavras, mas de uma forma um pouco mais atualizada. As pessoas vão dizer assim: olha, viu? Olha, nem tenta. Isso daí não é para o seu bico. Isso daí não é para você. Olha, essa situação aí não adianta nem você se esforçar, porque você nunca vai conseguir. É impossível para você. Esquece essa realidade. E diante dessa situação, meus queridos, diante dessa atitude que os jebuseus estavam aqui afrontando Davi, eles estavam tentando quase que humilhar Davi. Olha, Davi, nem tenta. Davi, nem tenta, porque você não vai conseguir. É impossível. E sabe, meus irmãos, que é exatamente esse tipo de discurso aqui, que eu estou falando para vocês agora, que o diabo, ele continua usando nos dias de hoje. O diabo, ele continua sussurrando nos nossos ouvidos, tentando nos convencer daquilo que nós já acreditamos que é uma promessa, que é uma verdade de Deus para nós. O diabo, ele tenta, de alguma forma, desconstruir tudo aquilo que Deus já colocou no nosso coração, como uma promessa dele. Tudo aquilo que você já sonhou, tudo aquilo que você já quer viver como promessa de Deus, é nesse tipo de discurso. E o diabo fala: olha, não é para o seu bico, nem tenta porque você não vai conseguir.
Você não vai conseguir vencer a vida. A sua família não vai ser feliz. Não vai dar certo. Seu casamento não vai prosperar. Seus filhos não vão prosperar. Seus filhos não vão se dar bem na vida. A sua empresa não vai crescer, não vai romper. Olha, esquece que não vai dar certo. E por quê, queridos? Porque o discurso, quando ele encontra espaço no nosso coração, ele tem o poder de tirar de nós até mesmo a expectativa da vitória. Guarde isso. Quando nós damos ouvidos para esse tipo de discurso, de desconstrução, nós damos oportunidade para Satanás então entrar no nosso coração e tirar de nós até mesmo aquela expectativa que eu e você muitas vezes temos, que Deus vai nos dar a vitória. É interessante isso, porque se você começa a ouvir muitos discursos dos inimigos, você começa a acreditar realmente que você não vai conseguir. É verdade ou não é, irmãos? Você começa a acreditar que não vai dar certo mesmo. Você começa a ouvir o discurso de Satanás, você fala, puxa vida, realmente acho que eu não vou conseguir. E tem muita gente, irmãos, que vive preso nesse discurso. Tem muita gente que vive preso nesse discurso dos jebuseus. O discurso de um convencimento do inimigo que você não é capaz, que você não vai conseguir. Você nunca vai se formar. Olha aí. Você nunca vai se formar. Você nunca vai ter um casamento feliz. Você nunca vai casar. Olha o inimigo aí, olha. Vai morrer solteiro. Olha lá, ô louco. Vai morrer solteiro. Vai ficar velho solteiro, nunca vai casar. Interessante isso. A sua família não vai ser feliz. Nunca que você vai ouvir, nunca que você vai ver a sua família, toda a sua família dentro da igreja servindo a Jesus. Não, nunca que você vai ver isso. Olha só, esses tipos de discurso. Você nunca vai vencer na vida. Pode parar. Você nunca vai ter paz dentro do seu lar. Você nunca vai ter paz dentro do seu casamento. Os seus filhos não serão uma bênção. E quando você começa a acreditar nesse tipo de discurso, nessa inverdade, você já perdeu a batalha, mesmo antes de entrar na guerra. Quando você começa a acreditar que esse discurso é uma verdade, quando você começa a acreditar nesse tipo de discurso aqui dos jebuseus, você já perdeu a guerra, mesmo antes de entrar nela. Olha só como é sério isso. Essa era a estratégia dos jebuseus. Enfraquecer a convicção de que algo era possível. Enfraquecer a convicção de que algo era possível de ser alcançado. Enfraquecer o otimismo, que dentro da nossa realidade bíblica, meus irmãos, está ligado à nossa fé. Porque nós não vivemos por otimismo, nós vivemos por fé, amém, irmãos? Nós vivemos por fé. É isso que nós precisamos entender. Nós não vivemos por otimismo, nós vivemos por fé. Mas quando a nossa fé está enfraquecida, nós deixamos de acreditar que é possível vencer. Amém até aqui? O que está acontecendo aqui nessa história, irmãos? Qual os ensinamentos que nós podemos extrair aqui desse texto, que são vitais para nós aqui, que vão ser úteis para nós aqui, e foram vitais também na vida de Davi, para que ele transformasse aquele discurso de derrota num exemplo de vitória. Eu quero que você anote. Eu quero ser extremamente pragmático, porque eu preciso voltar para o Hospital Unimed, mas eu quero que você anote. Vou ser muito rápido com vocês. Primeira coisa, anote. Primeiro, o fato de termos uma promessa não elimina a realidade de uma batalha. Anote isso. O fato de termos uma promessa não elimina a realidade de uma batalha. Veja, nos versículos anteriores, você vai ver lá em 2 Samuel capítulo 5, verso 1, ele diz:
Acompanhe comigo com a sua Bíblia. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: veja, somos do mesmo povo que o Senhor. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor, era Davi que fazia as entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor, Deus lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim, todos os anciões de Israel foram falar com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, diante do Senhor. E agora, grifa aí o que eles disseram no final. Eles ungiram Davi sobre Israel. Eles ungiram Davi sobre todo Israel. Unção, graça, poder, autoridade. Veja, irmãos, que havia uma promessa. Havia uma promessa de que Davi reinaria absoluto sobre todas as tribos. Deus já havia ungido Davi como rei. A sua autoridade já havia mais do que sido declarada, havia sido confessada, havia sido reconhecida. Agora, lembre-se lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, quando Samuel foi lá à casa de Jessé, pai de Davi, o que Samuel faz? Ele unge Davi. Ele unge Davi ali. Ou seja, ali havia apenas uma promessa. Ali havia uma palavra de que ele viria a ser rei. Agora, aqui nessa passagem, é o reconhecimento da autoridade de Davi. É a autoridade de Davi aqui, meus irmãos. E diante desse cenário, veja, diante desse cenário aqui, não há eliminação de dificuldade. Diante desse cenário não há a eliminação de uma dificuldade. Porque o fato de você ter sido chamado para algo não quer dizer que as coisas vão ser alcançadas de maneira fácil. Sim ou não? O fato de você ter sido chamado, de você ter uma promessa, não significa que você vai alcançar as coisas de maneira fácil. Olha, Deus me disse que eu vou ter uma família que vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção, claro, mas você acha que vai ser assim, de mão beijada? Você acha que vai ser fácil assim? Você acha que você não vai ter crise no casamento? Você acha que você não vai ter dificuldades na criação dos seus filhos? Você acha que realmente o diabo não vai nem se preocupar em te incomodar? Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Sabe por quê? Todo processo de bênção, todo processo de vitória, toda promessa de unção vai ter momentos de maior apreensão e batalha. Não tem jeito. Porque a unção de Deus não elimina o processo. A unção de Deus não elimina o processo. Não é porque você está debaixo de uma palavra que você agora então não vai enfrentar lutas, que você não vai enfrentar problemas, que você não vai enfrentar dificuldades. E por vezes é exatamente o cenário contrário. É quando você está debaixo de uma palavra, é quando você está debaixo de uma promessa, aí que a luta vem. Aí que as batalhas vêm. Verdade, mas fico preocupado quando as coisas estão tranquilas demais na minha vida. Eu fico preocupado. Eu falo: oh, Deus, não tem nada novo por aí não, está muito quieto. Verdade. A Fran fala para mim: olha, eu tenho até medo. É porque, irmãos, porque se a vida está muito tranquila, é porque você não está avançando. Todo processo de avanço, de conquista, você sempre vai enfrentar esse tipo de discurso dos jebuseus. Para aí, nem tenta. Isso é fraco. Essas coisas não é para você. Fica onde você está mesmo. É esse tipo de discursos. E são poucas pessoas, meus irmãos, que querem nos ver melhor que elas. A maioria das pessoas que nós nos relacionamos, nós temos que tomar cuidado com quem nós nos relacionamos e temos amizade, porque são poucas pessoas que querem nos ver para frente, melhores do que elas. Por vezes é o contrário, as pessoas querem nos ver piores do que elas. E elas vêm com esses tipos de discursos. Mas Davi aqui, queridos, não se deixa
convencer por isso. Ele entende que a promessa não elimina a realidade de uma batalha. Guarde isso que eu falei lá atrás. A promessa que você tem, guardada aí no seu coração, não elimina a realidade de uma batalha. Amém, irmãos? Não elimina. E quando nós olhamos para o texto aqui, o texto diz que os jebuseus começaram a rir de Davi. Começaram a rir de Davi, tentando desmoralizar aquele que anda debaixo de uma promessa. Não sei se já aconteceu isso com você, já aconteceu isso comigo. O inimigo ele tenta desmoralizar você porque você tem uma promessa. Porque Deus te deu uma promessa, ele tenta desmoralizar você, ele tenta enfraquecer você. Sabe por quê? Porque quem caminha debaixo de uma promessa, ele sonha com a promessa. Ele vive como um vencedor, mesmo antes da vitória chegar. É verdade ou não é, irmãos? Quem tem promessa, ele sonha com a promessa. Eu vivo sonhando, eu sou um sonhador. Eu sonho com as promessas que Deus coloca no meu coração. As pessoas vivem como um vencedor, mesmo antes da vitória chegar. E sabe o que acontece? O inimigo ele tenta desmoralizar você. Ele tenta enfraquejar você. O inimigo tenta zombar de você. O inimigo tenta tirar sarro de você. Porque ele tenta analisar a sua vida pelo seu estado atual. Mas deixa eu dizer algo para você, porque nós não vivemos por aquilo que nós estamos experimentando agora, mas nós vivemos baseado naquilo que Deus disse que faria para nós. Nós vivemos debaixo de uma promessa, de uma palavra de Deus que foi liberada ao meu respeito, ao seu respeito. É isso que nos leva para frente. É isso que nos leva para frente. Mas os jebuseus aqui, irmãos, o povinho perturbado, eles de alguma forma tentavam desmoralizar Davi, dizendo que não tem batalha. O inimigo muitas vezes ele vai olhar para você, diante da promessa que você tem, que todos aqui têm promessa. Deus tem milhares de promessas para cada um que está aqui. Mas diante de uma promessa, ele vai tentar desmoralizar você, ele vai falar para você, olha, não tem luta, não tem batalha, não tem batalha. Mas irmãos, é na batalha que Deus vai revelar a sua graça, a unção sobre a nossa vida. É na batalha que Deus vai promover você. Olha aqui para mim, gente, presta atenção. É na batalha que Deus vai promover você. É diante da batalha que o Senhor vai te honrar. Veja bem, a batalha que você está evitando hoje, presta atenção nisso, que Deus está falando aqui com alguém aqui nessa noite. A batalha que você está evitando aí, a dificuldade que você está evitando, a dificuldade que você está fugindo dela, é o campo de promoção que Deus está preparando você para levar você a um nível além, mais profundo, a um outro patamar, a um outro nível. É o seu campo de promoção. Aquilo que nós estamos evitando hoje é a nossa promoção que Deus está falando, Deus está mostrando. O diabo disse aqui, não tem batalha, não tem luta. É por isso que o diabo, irmãos, ele vai sempre tentar você, desmotivar você, a não fazer você entrar no ringue. Sabe por quê? Porque se você entrar no ringue para a batalha, o diabo perde. Você pode dar um glória a Deus aí, gente? Estamos falando de um Deus dos exércitos. Se você entrar numa batalha, o diabo perde. O diabo perde. E perde de lavada ainda. Aí sabe o que ele faz? Ele tenta vencer por WO, Andrezão. Sabe o que é WO? Não. WO é quando um dos times não entra para jogar. É isso. Quando eu era moleque, eu sempre fui... Eu gostava muito de educação física. Tem educação física ainda hoje, gente, na escola? Tem isso? Tem? Porque eu acho que não tem. O pessoal está só no celular hoje, né? Interescolares, tem ainda? Tem. O Henricão falou que tem. E eu, desde quando eu era menino, moleque, eu gostava muito disso, de praticar atividade física, tudo que tinha. E nós tínhamos um grupo na escola e nós éramos muito competitivos. Quem é competitivo aqui? Uns meia dúzia. O resto? Se perder, tá bom, né? Perder. Se Satanás me derrotar, certo.
Mas eu sempre fui muito competitivo. A Tainá é competitiva, a Tainá é igual eu. A Tainá, quando vai jogar, ela quer jogar no meu time, porque ela sabe que o negócio, o chicote estrala. Mas, enfim, eu sempre fui muito competitivo. Interessante, irmãos, porque o inimigo, ele quer que você faça isso. E quando eu estava jogando, nós tivemos a oportunidade de jogar com um time, que era um time muito bom na época. Quarta D com a quarta E, era aquelas coisas, né? Quinta B com a quinta C, eu acho que nem tem mais isso hoje. E nós fomos para a quadra e chegamos lá, poxa, agora vai... Nossa, time difícil, os caras... Aí o que acontece? 3 jogadores do time não compareceu. Nós vencemos por quê? Por WO. E quem vence por WO, não sei se você sabe, ele tem um placar, ele vence por 3-0. Nem gol eu fiz, eu ganhei. 3-0. E o inimigo, ele faz exatamente isso. Ele tenta, de alguma forma, fazer com que você não entre no ringue. Sabe por quê? Porque quando você entra na batalha, guarde isso que eu vou dizer para você, irmãos. Quando você entra na batalha, Deus entra com você. E se Deus entrar com você na batalha, meu irmão, o diabo perde. Não tem como. Quando você entra na batalha, Deus entra com você. E quando Deus entra com você, o diabo é derrotado. Por isso que a palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores. E o texto aqui diz que os jebuseus disseram, verso 6, você não vai entrar aqui. Olha que insulto. Até cegos e coxos poderão impedi-lo. Eu não sei você, mas não sei qual que é o estado atual seu, mas talvez você carregue uma promessa de Deus sobre a sua vida. Talvez você que está aqui hoje, você que está assistindo a nossa transmissão, carregue uma promessa de Deus na sua vida, mas você está com medo do jogo. Você está com medo de entrar na batalha. Você está com medo da luta. Você está fugindo da luta. Você está caindo no discurso do diabo que não vai dar certo. Eu vou acabar com você. Isso é muito grande para você. Isso não serve para a sua história. Porque, irmãos, tem situações que Deus já abençoou, Deus já fez, Deus já abriu o caminho, já preparou todo o terreno e a pessoa não vai. É inacreditável. Deus já fez tudo o que tem que fazer. Eu já vi isso. Poxa, ele faz o curso, vai fazer o curso. Não incentiva. Não, pastor, eu vou fazer e tal. Aí você encontra depois de um tempo. E aí está estudando. Não, pastor, eu não fui fazer o curso. Chegou no dia da matrícula, eu fiquei com medo de não pagar o curso e não fiz a matrícula. Está fugindo da batalha, está fugindo das situações. Tem situações na nossa vida, irmão, que Deus já liberou a promessa, Deus já fez. Mas nós estamos caindo nesse discurso aqui maligno do inimigo, dos jebuseus. Nem coxos e aleijados. Coxos e aleijados poderão impedir você. Você já viu alguém que é ativo? Que não precisa nem ser atleta, vocês que têm saúde. Você já viu um coxo e um aleijado conseguir superar alguém que tem uma boa saúde, que tem 2 pernas, 2 braços bons, que consegue correr? Mas olha o discurso dos jebuseus. Nem coxo e aleijado, Davi. Você não consegue entrar aqui. Olha que interessante, irmãos. Irmãos, Jerusalém era o símbolo da impossibilidade. Era o símbolo da impossibilidade. Que se tornaria mais para frente a cidade santa, a cidade do rei. Irmãos, guarde isso que eu estou dizendo para você. O diabo sempre vai tentar impedir você exatamente no lugar da sua honra, no lugar da sua glória, no lugar da sua promoção. Guarde isso que eu estou dizendo para você. O diabo sempre vai tentar impedir você nessas áreas. Na tua honra, na tua glória, da tua promoção. A fortaleza de Sião, irmãos, ela era ocupada pelos jebuseus, que mais para frente se tornaria a cidade de Davi. Ou seja, exatamente onde o lugar onde os inimigos diziam: você não vai entrar, nem tenta, você não vai conseguir. Ou seja, eles estavam tentando de qualquer forma aqui fazer com que Davi desistisse da batalha, que Davi não entrasse na batalha. Mas foi exatamente esse lugar, meus irmãos,
que se tornou o lugar de honra e glória de Davi. Foi exatamente esse lugar. E por vezes a gente não entende isso. Às vezes nós estamos fugindo de algumas batalhas que vão exatamente nos promover. Nós estamos fugindo de batalhas que exatamente vão nos promover. Meu irmão, e se alguém que conhecia de batalha aqui era Davi. Davi ele conhecia de promoção. Porque foi numa primeira batalha que ele se promoveu. Ou você esqueceu? Lá no Vale de Elá, os gigantes provocando, 40 dias, naquela provocação, todo mundo com medo. Davi, ele vê aquela situação, ele fala o seguinte: enquanto todo mundo está com medo, aqui vai ser meu campo de promoção. Aqui vai ser meu campo de promoção. Onde todos estão dizendo que é impossível, aqui vai ser o lugar onde eu vou vencer. Aqui é o lugar onde eu vou ser promovido. Enquanto todo mundo estava fugindo, Davi falou: agora é a minha oportunidade. E os jebuseus, irmãos, provocavam Davi. Mas Davi reage. Ele pega o discurso dos inimigos e usa contra os inimigos. Verso 8, ele diz: naquele dia, Davi naquele dia mandou dizer: todo que está disposto, olha só, irmãos, todo aquele que está disposto, não é uma ordem, é todo aquele que está disposto. Porque não adianta Deus abençoar, Deus fazer, e você não quiser sair do lugar onde você está. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que querer. Você tem que querer mudar. Você tem que querer transformar a sua vida. Você tem que querer ter uma família melhor. Você tem que querer ter algo melhor na vida. Você tem que estar disposto. Todo aquele que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo. Ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. Sabe o que Davi fez aqui, irmãos? Ele disse: olha, provocaram a gente, agora então eles vão se ver. Eles disseram que a gente não consegue. Meu irmão, se você quiser mexer com alguém que é competitivo, que a maioria não é competitivo, você quer mexer com alguém que é competitivo, é só você dizer para ele que ele não pode. Você quer conhecer um crente de verdade, é você dizer para o crente que Deus não pode. Aí você mexeu com ele. Aí você mexeu com o vespeiro. Se você dizer para um crente de verdade que Deus não pode, aí você arrumou um problema. E eles estavam dizendo aqui: você não vai conseguir. O Deus que te ungiu para reinar sobre todo Israel não vai te dar vitória. Davi responde: companheiro, enquanto você está mexendo comigo, enquanto você está no âmbito pessoal, beleza. Mas eu tenho promessa, eu tenho uma palavra. Deus disse que eu conquistaria, eu vou conquistar. Meus irmãos, é isso que você precisa receber aqui nessa noite. É isso que você precisa receber aqui nessa noite e aplicar na sua vida. Não desista porque zombaram de você. Sabe por quê? Zombaria não cancela a promessa. Não desista. Sara riu da palavra de Deus. Os anjos desceram na tenda para falar com Abraão. E aí os anjos disseram para Abraão: Abraão, daqui a 1 ano você vai ter um filho da promessa. Sara estava onde? Atrás da tenda, futriqueira, escutando a conversa. O que Sara tem que ouvir a conversa? Aí os anjos falaram: você está rindo? Não, imagina, não estou rindo não. Não, você está rindo? Não, estou rindo não. O que aconteceu? Depois de 1 ano a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós rimos do que Deus vai fazer. Nós mesmos somos incrédulos pelo que Deus vai fazer. Nós começamos a acreditar mais no discurso do inimigo do que na palavra de Deus que foi liberada ao meu respeito, ao seu respeito. E os jebuseus estavam tentando dessa forma desencorajar Davi. Um segundo ponto aqui. Segunda coisa importante: diante das situações difíceis, Deus sempre vai te dar um caminho específico e uma estratégia. Vou repetir: diante das situações difíceis,
Deus sempre vai te dar um caminho específico e uma estratégia. Irmãos, cada desafio, cada fortaleza, cada batalha, Deus tem um caminho específico para você, uma estratégia específica para você. Guarde isso. Deus tem uma estratégia específica. Verso 8. Veja, ainda que a cidade era uma fortaleza, não havia ainda sido conquistada. Verso 8 ele diz: tudo que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo. Algumas versões chamam esse lugar de canal das águas, que era por onde as águas chegavam até as cidades. Aqui, porque só para entrar rapidamente no contexto histórico aqui, o que acontecia aqui? As cidades fortemente armadas, as cidades fortificadas, protegidas, elas não tinham um canal de água lá dentro, principalmente aqui nessa época, quando Israel era muito árido. Então o que eles faziam? Eles saíam para buscar água para fora das fortalezas. E quando eles saíam para buscar água para fora das fortalezas, o que acontecia? Os inimigos aproveitavam essa brecha, cercavam as cidades e invadiam, tomavam as cidades. Então o que eles disseram? Olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um canal de água subterrâneo, para que essa água então possa entrar para dentro da cidade, para que essa água então possa suprir toda a cidade de Jerusalém. E esse canal das águas, que era um túnel, era por onde as águas entravam. E se tiver a oportunidade ainda, se Deus me desse a oportunidade para ir para Israel, eu quero conhecer esse lugar, porque esse lugar ele é preservado até hoje. Esse canal subterrâneo, dentro da cidade de Jerusalém. E o que aconteceu? Davi descobriu exatamente isso, o ponto de fraqueza. O ponto de fraqueza. Irmãos, Deus sempre tem uma estratégia certa. Deus tem sempre uma estratégia certa. Veja que Davi aqui não atacou Jerusalém de qualquer forma. Não foi isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente tentando conquistar as suas batalhas, as suas vitórias, as suas fortalezas de qualquer jeito, todo atabalhoado. E não é assim que funciona. Não é desse jeito, porque algumas batalhas vão exigir um pouco mais de paciência de nós, de direção, do que as outras batalhas. Cada batalha tem uma estratégia específica. Cada fortaleza exige uma estratégia espiritual específica. E essa vitória de Davi, ela não veio por força bruta. Você não vê aqui Davi dando espadada em todo mundo, não, Davi brigando com todo mundo, não foi isso. Eles subiram por um canal subterrâneo e entraram pela cidade. Deixa eu dizer para você, irmãos, Deus ele sempre tem um caminhozinho para mostrar para você. Deus sempre tem uma direção certa para dar para você. Mas pastor, não tem jeito. Tem jeito sim, Deus tem uma estratégia certa, Deus tem o plano perfeito, Deus tem a rota certa para mostrar para você. Deus sempre tem um caminhozinho assim que Ele vai mostrar para você. Deus sempre tem uma estratégia certa para você vencer. Os gibeões, como que eles venceram? Gideão venceu com 300 homens, meios cântaros vazios e algumas tochas acesas. Estratégia de Deus. Josué venceu como, irmãos? Dando volta na muralha, 7 vezes dando volta nas muralhas, e gritou, as muralhas caindo por terra. Deus sempre tem uma estratégia certa, meu irmão. Deus sempre tem uma direção certa. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que tenta vencer atabalhadamente. Não, pastor, Deus disse que eu vou vencer, que vai me dar vitória. Calma, não é assim. Você orou? Você jejuou? Você se consagrou? Você pediu direção para Deus? Porque, irmãos, a fé não anula a necessidade de um planejamento. A fé não anula a necessidade de um planejamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que mistura falta de juízo com fé. Tem gente que mistura falta de juízo com fé. Não, eu vou fazer esse carneiro e Deus vai me honrar. Não vai não. Não vai não. Não, pastor, mas é fé. Não, é irresponsabilidade, é falta de juízo. Isso não é fé, não.
A fé, meu irmão, é obedecer a estratégia que Deus revela. Não é do seu jeito, é do jeito que Deus definiu para mim e para você. Não é do nosso jeito, é do jeito que Deus definiu. Paulo, ele fala isso em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 13, ele fala: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós? Que as nossas armas, irmãos, não são carnais. As nossas armas são espirituais para destruir as fortalezas da dificuldade, do ceticismo, da falta de fé, de uma crise na família, de uma crise familiar. Deus tem sempre uma estratégia específica, Deus sempre tem um caminho específico para derrubar o seu gigante. Deus sempre tem. O cabeção de Golias, Deus tinha a pedrinha certinha para encaixar no meio do capacete dele, derrubar aquele gigante. Para a sua batalha, para as suas lutas, para as suas fortalezas, Deus tem a estratégia certa, Deus tem a pedrinha certa para derrubar os seus gigantes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas agora você precisa entender uma coisa, irmãos. Você precisa entender uma coisa: que vá na unção do Senhor, que é revelada sobre a sua vida. Amém? Vá na unção do Senhor, que é revelada sobre a sua vida. Terceira coisa, o lugar que tanto te assusta, presta atenção aqui, deixa o pessoal subir aí, tranquilo. O lugar que tanto te assusta é exatamente o lugar da promoção de Deus para você. Eu vou repetir porque acho que você não entendeu. O lugar que tanto está assustando você hoje é exatamente esse lugar. É o lugar da promoção que Deus vai trazer para você. É o lugar da sua promoção. Veja, verso 9. Diz: assim Davi morou na fortaleza. O que o inimigo disse lá atrás? Você não vai entrar aqui. Isso não é para você. Davi falou: não, não só como eu vou entrar, como eu vou morar ainda, e vou mudar o nome da cidade. Verso 6, olha só. Os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e coxos poderão impedi-lo de entrar. Irmãos, o impossível, guarde isso, Deus sempre vai fazer mais do que aquilo que você julga aí na sua mente, na nossa mente limitada, que é impossível acontecer. Deus sempre vai fazer mais do que aquilo que você julga ser impossível. Deus pode fazer. Verso 9, ele disse: assim Davi morou na fortaleza. Ou seja, ele não só morou, meus irmãos, como ele mudou o nome. Ele mudou o nome da cidade. Essa cidade vai se chamar Cidade de Davi. Acho que se fosse nos dias de hoje, se Davi trabalhasse com esses painéis de LED, Davi provavelmente ia colocar lá fora assim: perdeu os jebuseus. Até rimou, né? Perdeu os jebuseus. Aqui agora a cidade de Davi, aqui a cidade de Jerusalém, a cidade do rei. Porque, irmãos, Deus sempre vai te dar promoção onde você menos espera ser promovido. Não, eu vou repetir isso porque você não está entendendo. Deus vai te dar promoção onde você menos espera ser promovido. Sabe por quê? A palavra de Deus diz, não sou eu que estou dizendo aqui, a palavra de Deus diz que no lugar da vergonha, a dupla honra, aleluias, é dupla honra. O que disseram ser domínio do inimigo, Deus transforma em memorial para a tua vitória. Aleluias, glória a Deus. Em memorial. Tem gente que diz o seguinte: a minha família ninguém foi feliz. Ninguém foi feliz na minha família. Na minha família nenhum casamento durou. Na minha família é acúmulo de divórcios. Na minha família, olha, todo mundo é problemático. Na minha família todo mundo teve depressão. Mas então eu quero dizer para você, a partir de agora, meu irmão, você vai mudar o seu discurso e vai proclamar: na minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos serão chamados benditos do meu Pai. Eu verei a bondade do Senhor. A minha casa será conhecida como a casa que virou a história da minha família. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus.
Receba isso em nome de Jesus. Davi transformou um lugar de zombaria em um palco de autoridade. Onde houve humilhação, Deus estabeleceu honra. Eu não sei o que você está passando agora, eu não sei qual que é o momento atual da sua vida, mas o momento atual da sua vida não define o que Deus já planejou para você, não define o que você vai viver. Aqui Deus está falando para nós nessa noite, essa palavra: eu tenho dupla honra para você. É no lugar da vergonha que eu vou te promover, é no lugar da tristeza que eu vou colocar risos de alegria. Eu vou te dar dupla honra, aleluias. Receba isso em nome de Jesus. Eu quero declarar na sua vida em nome de Jesus, que no lugar da vergonha, o Senhor nessa noite está dando dupla honra. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Jesus aí, você pode aplaudir o nome de Jesus aí. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. No passado, sim, hoje não. Depressão no passado na minha família, sim, hoje não. Divórcio na minha família no passado, hoje não. Vício, pornografia, pecado, tudo que não presta na minha família no passado, hoje não. Hoje não. Quarta coisa, eu quero terminar aqui para nós orarmos. Obrigado, irmã. O segredo, irmãos, da sua conquista é a presença de Deus. Repita comigo: o segredo da minha conquista, o segredo da minha conquista é a presença de Deus. É a presença de Deus. Veja, verso 10: Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Verso 10, coloca para mim na tela. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, quem, irmãos? Dos exércitos era com ele. Deixa esse versículo aqui para mim, isso. Vamos guardar isso, deixa aí, para nós guardarmos isso no nosso coração. Irmãos, o segredo de Davi não era a sua habilidade. O segredo de Davi não era seu intelecto. O segredo de Davi era que o Senhor era com ele. Davi era totalmente dependente a Deus. Esse era o segredo da sua vitória. Deixa eu dizer algo importante para você aqui, irmãos. O segredo da sua vitória não está num culto de domingo como esse, não está em uma oração, mas o segredo da sua vitória é a presença diária de Deus na sua vida. Esse é o segredo da sua vitória. O segredo de todos os homens e mulheres de fé, os heróis da fé, os homens de hoje, da nossa atualidade. O segredo desses homens, o meu segredo, o seu segredo, o nosso segredo é a presença de Deus, é a presença do Senhor dos exércitos que está conosco. Não é num culto como esse, mas é quando o culto acabar, Deus vai com você para casa. É quando amanhã você vai para o trabalho, você vai para a faculdade, você vai estudar, eu não sei o que você vai fazer, e as muralhas vão se levantar contra você, os gigantes vão se levantar, as fortalezas vão estar prontas. Tudo isso, quando surgir, você vai dizer: Deus é comigo. Deus é comigo. Deus é com você, meus irmãos. Deus vai te promover. Deus vai fazer que o seu poder e a sua influência cresça cada vez mais. Mas entenda isso. Entenda, isso não é sobre você. Não é sobre mim. É sobre o Deus que você serve. É sobre o Deus que você serve. Saia daqui nessa noite crendo que o Senhor dos exércitos está com você. Aleluias. Irmãos, enquanto você achar que você é intelecto, que você fala muitas línguas, que você tem vários cursos, que você é o cara, que eu sou o cara, irmãos, nada disso vai servir. Nós seremos um derrotado.
E sabe o que vai acontecer? O inimigo vai continuar zombando, o inimigo vai continuar tirando sarro da nossa cara, o inimigo vai continuar nos intimidando. Mas quando o inimigo olhar para mim e para você, e você dizer, você não vai conseguir, mas você vai dizer, não, eu não vou mesmo, mas o meu Deus, o Deus dos exércitos está comigo, e Ele vai. O meu Deus é poderoso, o meu Deus, o Senhor dos exércitos está comigo, Ele está comigo. Aleluias, Ele é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor dos exércitos está conosco, e quando o Senhor dos exércitos estiver conosco, as vitórias chegarão, as batalhas cairão por terra, os inimigos cairão por terra, as muralhas cairão por terra, as fortalezas ruirão, e o Deus do impossível vai fazer com que você seja vencedor, aleluia. Sabe por quê? Em Deus tudo é possível, aleluia. Em Deus tudo é possível. O impossível em Deus pode acontecer. Quando o inimigo se levantar contra a sua vida, quando o inimigo se levantar contra a sua casa, amanhã no seu trabalho, eu não sei como que você está, no seu casamento, no relacionamento com os seus filhos, quando o inimigo se levantar, se mostrar grandão, gigante, fala para ele, você não é de nada. Sabe por que eu estou no ringue? E quando eu estou no ringue, o meu Deus está junto comigo. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A vitória já é minha. O Senhor dos exércitos está na minha frente. Eu não vou conseguir, mas o meu Deus vai conseguir por mim. O meu Deus, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Que você receba essa palavra nessa noite em nome de Jesus.